Olá, olá, bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bora para mais uma leitura diária do nosso Evangelho, no Novo Testamento. Hoje vamos falar sobre a caminhada de Jesus, sobre as águas. Primeiro vamos fazer a nossa oração de abertura e bora, né? Sem muita enrolação, porque hoje promete ser mais de meia hora, com certeza. Pai, te agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez, mais um dia, em Teu nome, como nosso irmão mesmo dissesse, onde houvesse uma ou mais pessoas reunidas, em nome dele, ali ele estaria. Pai, Jesus, envia nossos lares para nos inspirar, nos intuir, nos auxiliar, nossos mentores e amigos espirituais, nossos anjos de guarda, para nos proteger e auxiliar, cooperar junto conosco para essa leitura saudável em Teu nome. Com Pai Nosso, daremos por aberto a nossa leitura desta noite. Pai nosso que estás no céu, santificado é o Teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja e assim será. Amém. Bom, hoje eu vou ler. Vou pegar alguns tópicos que eu escrevi aqui no caderno. Vamos lá. Nosso tema hoje é... Olá, bem-vindo do Quai. Bom dia, boa noite. Deixe seu coraçãozinho, seu irmão Joy. E bora lá. Jesus caminha sobre as águas. Está lá em Marcos, capítulo 6, versículo 45 até o 52. E está lá em João, capítulo 6 também, versículo 16 até o... Não, capítulo 16, versículo 16 até o versículo 21. Então, logo em seguida, Jesus compeliu os discípulos, convidou os discípulos a entrar no barco e ir adiante dele para o outro lado, e primeiro que ele, para o outro lado, até que despedisse as turbas. Após despedir as turbas, após Jesus dispensar a multidão, Jesus subiu ao monte para orar em particular, sozinho. E os apóstolos já estavam no barco lá no rio, já estavam indo no lago. E a parte em particular, chegando o fim da tarde, estava Jesus sozinho. O barco já estava distante da terra. Jesus ficou e o barco foi. Muitos estádios. Atormentado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se a eles caminhando sobre o mar. Os discípulos, vendo Jesus caminhando sobre o mar, ficaram perturbados e diziam: é um fantasma? E gritaram de medo. Mas prontamente Jesus lhe disse: animai-vos, animem-se, sou eu, não tenham medo. E em resposta, Pedro perguntou ao Senhor: Senhor, se és tu, ordena-me ir a ti sobre as águas. E Jesus disse: vem. E descendo do barco, Pedro caminhou sobre as águas e dirigiu-se a Jesus. Porém, depois de ter visto o vento forte, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! E imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Ao subirem no barco, acalmou o vento, e os que estavam no barco o reverenciaram, dizendo: verdadeiramente, é verdade, você é o Filho de Deus. Bom, essa é a passagem
Vou marcar aqui, né, para não nos perder. Hoje, trouxe uma novidade. Vamos ver aqui se eu vou conseguir achar. Vamos ver. Bom, vamos começar do começo, né, do início. Quando nós lemos lá na passagem vigília, né, na quarta vigília da noite, vigília. Nós temos que lembrar que... Deixa eu botar assim? Não tem como ver, então é mais fácil, eu vou ter que ler. Que nós estávamos sob o domínio dos romanos. E os romanos sempre viviam em conflitos, viviam em guerra, né? Então eles tinham um sistema de contagem de tempo para que o povo tivesse em vigília, né? Tivesse atento, Então eles contavam de 3 em 3 horas. A primeira vigília era das 18 horas às 21 horas, que seria a noite, né? Em vez de ser como nem nós agora, estou gravando agora 8 horas da noite, é 8 da noite. Então eles diziam a primeira vigília, que é das 6 horas da tarde às 21 horas, né? Das 6 às 9 da noite, das 18 às 21 horas. A segunda vigília é sempre de 3 em 3 horas, das 21 horas à meia-noite. E aí também, entre eles lá, eles chamavam de ou segunda vigília ou noite fechada. A terceira vigília era da meia-noite às 3 da manhã. Então, quando toca no assunto aqui, que pois o vento era contrário, na quarta vigília da noite, Jesus foi até eles. Então, eles estão dizendo que lá por volta, entre as 3 horas da manhã e as 6 horas da manhã, 3 horas da madrugada e 6 horas da manhã, né? Ou hora ou amanhã, era a quarta vigília. Então, entre 3 horas da manhã ou 6 horas da madrugada. Como estava escuro, devia ser 3h30, 4 horas da manhã. Então era de madrugada, né, que eles foram. Esse é o primeiro ponto, quando nós entendemos vigília. Vigília era como eles contavam o tempo, contavam a hora, o relógio deles, né? Primeira vigília, das 18 às 21 horas. Segunda vigília, das 21 às 24 horas. Terceira vigília, das 24 às 3 horas. E quarta vigília, que é aqui do nosso estudo, era 3 horas da manhã às 6 horas da manhã. Então era 3h30, 4 horas da manhã. Então esse é o primeiro ponto. Outro assunto aqui, ó. Na escuridão, pensam tratar-se de um fantasma, mau agouro. Qual a reação dos fortes e rudes pescadores? Né, aquele pontinho branco lá, Jesus. Aqui os apóstolos, né, os pescadores. Quais as reações dos fortes, dos rudes? Pânico, medo, desespero. Porque lembramos, eram homens que nem nós, gente. Eles estavam no barquinho, remando contra o vento. Então não conseguiam ultrapassar, não conseguiam ir. E já estavam perdendo as forças. Aí de repente aparece aquela imagem no meio da escuridão, um homem vindo em sua direção. Qual é a reação? É medo, é pavor, é pânico, é desespero. Vão morrer. Entraram em colapso, em desespero. E aí Jesus se aproximando, em silêncio. Aí ele viu aquele desespero, aquele coisa que ia acabar virando o barco.
Né? Jesus, não tenho medo, sou eu, Jesus. Aí o único que teve coragem, né? O único que teve coragem foi Pedro. Né? Pedro chegou e, mestre, se é você mesmo, eu só acredito se você fazer com que eu ande nas águas também. E aí Jesus vem, estendeu a mão, vem. Né? Então, sobre o mar, ficaram perturbados, o elefante sou eu, não tem mais. Em resposta, falei, Senhor, se és tu, vem, descendo do barco, Pedro caminhou sobre as águas e dirigiu-se a Jesus. Porém, depois de ter visto o vento forte, teve medo. Aqui, nós temos que destacar dois tópicos. Dois fenômenos que aconteceram, né, nesse texto. Ambos são considerados milagres, né, milagrosos. O primeiro fenômeno, Jesus caminhar sobre as águas. E o segundo, o vento. Jesus controlar o vento. O primeiro a gente estuda, né? Ou Jesus andou em espírito, ou levitou sobre as águas. Nós acreditamos que é mais fácil ele ter levitado sobre as águas. Porque já há relatos na antiguidade de médiuns, homens comuns, que nem nós, que conseguiam levitar. Então, e Jesus, ele é detentor, né, de todo o conhecimento da química, da natureza. Então, com certeza, ele levitou. Aconteceu, ele foi. Né? E Pedro foi o único a falar com Jesus. E foi o mais corajoso. Aí aqui, deixa eu ver se eu tenho a foto aqui para dizer sobre Pedro. Fotinho aqui, né? Seria Pedro. E o texto é: Pedro foi o único a dirigir-se ao Senhor e sair do barco. E isso traz para o nosso contexto, né? Jesus está chamando nós para caminhar sobre as águas, estendendo a mão. E poucos de nós temos coragem de confiar nele. Só que Pedro confiou. Só que quando veio o vento, Pedro titubeou, né? E aí caiu. O que nós queremos dizer com isso? Pedro... Por que o Pedro afundou? Sabe o que Pedro afundou? Isso aqui, ó. Olha o texto que está escrito lá. Pedro tirou os olhos de Jesus. Porque lembremos, enquanto Pedro estava aqui, ó, com foco em Jesus, confiando, não temendo, quando ele entregou a vida dele, né, na água, a tendência, a gravidade é puxar para baixo, né? Confiou, estava indo. Aí veio o vento. O que é o vento? O vento, né, na nossa vida, são os tormentos. Né? O vento, ele desviou. Quando o Pedro olhou para baixo, tirou o foco, tirou o olho de Jesus, perdeu a conectividade, perdeu a energia de Jesus e afundou. E assim é a nossa vida. Quando nós nos afastamos de Jesus, quando a gente dá os pequenos deslizes, né? Hoje, amanhã eu volto a rezar, amanhã eu volto a falar de Deus, amanhã eu volto a ir para a igreja, só hoje. Aí o hoje fica, só amanhã, só mais uma semana.
Não, só mais uma vez. Não, só esse ano. A ano que vem eu volto para Deus, para Jesus, e volto a ser uma pessoa do bem, do amor. Aí desvia o foco, aí perde toda a ligação e a proteção direta do Mestre. E essa é a primeira mensagem, quando Pedro afundou. Olha a outra fotinha. Aqui. Outra mensagem, que essa passagem, porque lembremos, essa passagem não é aquela que Jesus acalmou a tempestade. Porque aquela é outra passagem do temporal. Essa é totalmente separada. Essa passagem nos traz um ensinamento que, não sei se vocês vão conseguir ler porque fica espelhado, mas o texto é: Jesus vem até nós e nos socorre, mas nós temos que sair do barco. Leva que Jesus estendeu a mão. Vem. E Jesus faz assim com nós até hoje. Vem. O que é sair do barco? É lutar contra, é sair do cômodo. É lutar contra as más tendências. É deixar o ego para trás. É deixar o orgulho para trás. É deixar a vaidade para trás. E não focar tanto no material, mas focar em Jesus, na espiritualidade. Porque Jesus vem até nós e nos socorre. Sempre que nós saímos do barco das confusões das nossas vidas, da materialidade, e ir em busca dele, ele está lá, de mão estendida. Né? Mas nós temos que sair desse barco que são as coisas mundanas que nos seguram. São a vaidade, o orgulho, o egoísmo, inveja, tudo que é de ruim, né? Tudo que é contrário ao amor, contrário à caridade. Outra fotinha que eu quero mostrar para vocês. Então, Pedro afundou por quê? Porque Pedro tirou o foco de Jesus. Por que Jesus não socorreu eles antes? Né? Essa é a pergunta, né? Por que Jesus não socorreu eles antes? Porque Jesus precisava testar a fé deles. E fé é ter confiança. É que, apesar das diversidades, porque estava acontecendo uma turbulência, a ventania, o barco quase virando, eles perdendo a força, sem Jesus por perto, né? Porque Jesus estava à margem, né? Jesus tinha ficado para orar e depois ia procurar por eles. Para eles terem confiança neles mesmos. Aí no momento que nós temos confiança em nós mesmos, que nós temos capacidades, ao mantermos a calma em meio às dificuldades da vida, aos desafios da vida, às novas escolhas que nós temos que fazer, sempre a vida nos propõe novas escolhas. Sempre a vida nos propõe novas mudanças. Deus nunca quer que a gente fique estagnado no estilo de vida, numa profissão, numa escolha ali parado. Eles, de tempos em tempos, que são os ciclos da vida, né? Deus faz nós termos, nos coloca escolhas, né, em nossa frente. Escolha A, escolha B. Eu fico desse jeito ou eu me arrisco para o novo? E sempre é bom se arriscar para o novo, mas com confiança, com fé, sabendo o que está fazendo. E era essa a proposta aqui, né? Porque, ó, fé é assim, primeiro você coloca o pé, depois Deus coloca o chão. Então, Pedro colocou o pé e Jesus colocou o chão na água, né, para ficar firme. Mas tem que confiar, né?
Daí, para ilustrar isso aí sobre fé, nós fomos procurar o texto de Emmanuel, né? Lá no livro O Consolador, na questão 354, nós vamos ler a seguinte frase, que Emmanuel, né, o guia espiritual, o mentor, o anjo de guarda, que todo mundo tem, só que a gente não vê, não enxerga, não ouve, mas sente, percebe, intui. Mesmo que não intui, que não percebe, tem. Deus não deixa ninguém desamparado. Deus não deixa nenhuma filha, nenhum filho sem cuidados. Ainda que não se aperceba. Ainda que não reconheça, ainda que acha que não existe, que é coisa de maluco. Mas bora lá. Todo mundo aqui já ouviu falar, né, do Chico Xavier e do seu mentor, que ele deixava explícito, que é o Emmanuel, né? Assim como o Divaldo Pereira Franco é a nossa querida Joana de Ângeles, né? O que o Emmanuel disse no livro O Consolador, na questão 354, sobre a fé? Ele fez uma frase, um resumo, e é literalmente isso mesmo. Com o passar do tempo, a vida, as experiências da vida, a maturidade, o envelhecimento corporal, né? Cabelinho branco, vai nos trazendo que tem sentido, que é verdade. Bora lá? Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, eu acredito, mas afirmar, né, afirmar, ter certeza, eu sei, com todos os valores da razão tocadas pela luz dos sentimentos. Então, quando nós falamos de fé, né, você tem fé, Eduardo, você tem fé, fulana, você tem fé, fulano. Aí, normalmente a gente é acreditado naquela primeira linha, né? A possibilidade, não, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus. Agora, a verdadeira fé é quando você passa para essa fase aqui do acreditar, para o eu sei. Eduardo, você tem fé que você vai... Você bota aqui, né, que eu tô... Vai trocar de carro esse ano? Eu não tenho fé. Eu sei que eu vou trocar de carro esse ano. Tem diferença, né? Porque daí você está afirmando e está demonstrando que vai dar certo. Você tem fé que você vai se curar? Não tenho fé que eu vou me curar. Eu sei que eu vou me curar. Que literalmente é confiar em Deus. Então você faz um propósito, você faz uma resolução na sua vida, uma decisão, eu vou para a direita, eu vou para a esquerda, eu vou para o centro, eu vou para o meio, porque agora tem que falar tudo isso, né? Mas com aquela certeza, aquela confiança, e bota o foco em Jesus. Não podemos desviar o olhar dele, porque se desviar o olhar dele, a gente cai. E é assim, né? Deixa de estudar. Então, né? Na nossa vida hoje, é passar pela turbulência. Então, com fé. Então, reflexões finais. Então, para ter um resuminho final, né? O que nós devemos fazer como cristãos, como evangélicos, para aprender a caminhar, como está o texto, sobre as águas? Sair do barco. Vamos sem medo. Vá com medo mesmo. Porque muitos de nós temos medo de assumir novas posturas. Muitos de nós temos medo de deixar o velho eu para trás. Aquilo que as pessoas conheceram até ontem, antes de qualquer pessoa se tornar religioso, escolher um estilo de vida, escolher um propósito, escolher sair da cidade, escolher... Aí a gente fica com medo, né? A gente fica, mas as pessoas me conhecem com essa personalidade, com esse caráter, com esse estilo de vida. Aí como é que da noite pro dia eu vou aparecer... Vamos botar aqui, eu era ateu, ontem eu era ateu,
odiava Deus, ria de Jesus, debochava dos crentes. Aí amanhã de manhã, a primeira pessoa que me vê já vai ver eu louvando Deus, glorificando Deus, respeitando os crentes. O que vão pensar? O que vão achar? Não, fica com medo e não faz, não se aparece, não se mostra, não desce do barco, não faz as escolhas. A mesma coisa é a escolha de relacionamento, a mesma coisa a escolha. Mas as pessoas sempre sabem que eu sempre tive esse estilo, essas escolhas. E de repente eu apareço com outro estilo de pessoa, com uma pessoa que não tem nada a ver com o meu ciclo social. Às vezes está deixando de ser feliz por causa do medo. Então a mensagem de Jesus é: vá com medo mesmo. Eu, quando comecei a falar em público, gente, foi com medo. Porque se eu esperasse, como eu esperei, porque esse eu tive desejo desde criança, pois eu via meu avô, né? Meu tio José, acho que eu quero esquecer, né? Meu tio José, irmão do meu avô, que também é espírita, também palestrante, inteligente. Quando eu ia no centro, né? Porque como os dois são irmãos, né? São Pedro, Santa Maria. Quando meu avô ia para Santa Maria, me levava junto para ir na casa do tio, no irmão dele. E lá os dois iam pro centro do tio, né? Onde o tio trabalhava. E aí lá em São Pedro, quando o tio ia, o vô levava o tio José e eu ia junto pro centro do Viana do vô, né? Então era assim. Então quando eu ia lá em Santa Maria, que eu via meu tio lá, né? Calça social, terno, falando para 50, 100 pessoas, tudo ali, quietinho, olhando. Né? A casa cheia, as crianças, eu também criança, né? Com 9, 10 anos de idade. Aí eu quero só, tipo, se o meu avô fala, se o meu tio da mãe, né, na verdade, fala, eu também vou falar. Mas aí depois foi crescendo, a vergonha, a timidez foi tomando conta, e nada, levou 44 anos. 44 anos para falar. E quando tive oportunidade, fui com medo, tremendo, gaguejando, falando baixinho, mas fui com medo. E aí no outro dia, vai melhorando, porque tudo na vida é assim, né? É treinamento, vai melhorando. E hoje nós não tem medo mais. Então, a mensagem é essa. Quando Jesus te convida para algo que te toca o coração, é trocar de profissão, é fazer um curso, é se profissionalizar, né? Se reciclar, que de tempos em tempos temos que nos reciclarmos, gente. O mundo vira, o mundo muda, as tecnologias, tudo muda. Não podemos ficar parados no tempo. Por isso que nós temos que estar sempre estudando, sempre lendo, sempre nos reciclando. E quando essa proposta vem no íntimo, conhecer pessoas diferentes, conhecer pessoas novas, abrir o nosso coração para novas oportunidades. Quando a vida, Deus apresenta a possibilidade de abrir, voltarmos a amar, voltarmos a acreditar no amor, voltarmos a acreditar no relacionamento. Deus está nos convidando, Jesus está nos convidando para sairmos do barco, que é a nossa acomodação, porque nós estamos acostumados com o estilo de vida. Mas por que não abrir, não confiar em Deus, em Jesus, para novas possibilidades, novas oportunidades? Porque se Pedro não tivesse titubeado, Pedro estaria na história. Ainda está, né? Mas que caminhou até o encontro de Jesus. E não, ele deu só uns 2, 3 passos e titubeou. Desistiu. E é igual a nós. Deus apresenta as possibilidades, as oportunidades. De tudo isso que eu falei. Amor, relacionamento, trabalho novo, oportunidade de reciclagem, aprendizado, pessoas novas em nossas vidas. E nós, por medo da opinião dos outros, que são os tormentos, que são os ventos, medo do que a sociedade vai achar, medo do que os amigos vão achar, medo do que a família vai achar, medo do que a mãe vai achar, a opinião da mãe, do pai, do tio, do irmão, do filho, da minha própria opinião, porque nós mesmos nos sabotamos, nós somos cruéis com nós mesmos, com nossa mente, nós mesmos sabotamos. Ai, não mereço.
eu não mereço, não mereço, não sou digno, não. E aí nós nos sabotamos, nós não descemos do barco. Nós temos que dar o primeiro passo. Essa é a mensagem, vá com medo mesmo, porque Deus, Jesus, te apoia. E ele apoia mesmo, gente. Olha eu aqui falando. Até julho de 2025, 7 meses atrás, até eu mesmo ia xingar a pessoa que se eu ousasse dizer para mim que eu ia abrir uma rede social, que eu ia falar, e que 1 milhão de pessoas, através dos compartilhamentos e coisa nada, pelo menos 2 minutinhos ouviram minha voz. Eu ia debochar, eu ia dizer, não, tu tá louco? Tu tá louco, eu não falo nem comigo mesmo, vou falar. Mas o que é? É Deus, é Jesus agindo em nossas vidas. E eu não sou privilegiado. Todo mundo tem essa oportunidade. De alguma forma. Basta confiar em Jesus, porque Jesus está sempre aqui, ó. Sempre. Sempre. Por isso que ele atende as suas orações. Por isso que ele atende as suas preces. Porque quando ele percebe que você tem bom coração, que você está indo no desejo, ele vem ao seu encontro para te apoiar. A nem é por teu merecimento, é por merecimento da pessoa que você vai ajudar. Então, confiamos mais em Jesus, porque o que aconteceu com Pedro é que ele não confiou. Outro, não tire os olhos de Jesus, é isso aí que eu falei. Foco. Eu resolvi ser religioso, então eu vou seguir aquelas diretrizes, que aquela doutrina, que aquele livro, aquela Bíblia, aquele mandamento, os dogmas da religião que eu escolhi, ensinam, porque não adianta eu só ler, eu só ver, eu só ouvir, e não mudar o meu íntimo, não mudar meu coração. Eu continuar ali envolto às coisas, né? Que eu sempre falo e fica repetitivo. Mas envolto às coisas contrárias a Deus, contrárias a Jesus, que todos nós sabemos o que é os mínimos detalhes, as mínimas coisas. E o vento vai acalmar, porque daí Jesus entrou no barco e acalmou o vento, que a tempestade é outra passagem. Acalmou o vento. Por que isso? Para Jesus ele é co-criador do planeta. Então ele conhece todos os elementos da Terra. Tudo, como lidar com vento, com ar, com fogo, tudo da natureza, né? A alquimia. Então para ele era a coisa mais fácil do mundo. Né? Nós conhecemos pessoas que conseguem, através da oração, desviar uma nuvem, uma tempestade grande que vai vir, vem, mas vem bem fraquinha, bem coisa. Nós já fizemos esse teste, espero que vocês tenham acreditado, porque é verdade, né? De orar, pedir, para amenizar quando a gente consegue enxergar a nuvem de temporal terrível, e ameniza, pelo menos aquela região, pelo menos aquele bairro ali que você está, não sofre tantas sequelas do temporal, né, da tempestade. Se nós que somos falhos, humanos, através da oração, da fé, acontece, imagina Jesus. Então, não foi nada de extraordinário. Para nós foi, mas para Jesus, coisa mais natural do mundo. É? E sempre tem um ensinamento. Então ficou isso. Deixa eu ver se eu passei mais aqui. Não. Nós somos... E aí? Como Jesus disse, você vai continuar sendo um bully? Ou não? Por que bully? Porque Jesus disse, né? Homem de pouca fé. Ou homem de por café, né? Bully, passa o café ali. Bully, por café. Pouca fé. Temos que ter confiança. Confiar mais. Confiar em Jesus. Confiar em Deus. O que está faltando na humanidade, o que está faltando em nós,
E eu estou vendo isso, e nós estamos vendo isso. É confiar em Deus, é confiar em Jesus. Porque a gente ora, pede, mas não faz por merecer para ter. Porque a gente pede, mas não muda nossos hábitos. A gente pede para ter paciência, mas nós não temos paciência com os outros. A gente pede para perdoar as nossas dívidas, mas nós não perdoamos a dívida dos outros. A gente pede para ter mais compaixão com nós, mas nós não temos compaixão com os outros. A gente pede para nos auxiliarem, mas nós não auxiliamos os outros. Então, sejamos nós os artifícios do nosso futuro. Porque cada coisinha que a gente está plantando para o futuro. Ou colhe aqui, ou colherá depois, mas que vai colher, vai, gente. E quando a colheita chega, é só bênção, é só felicidade, é só alegria. Praticamente não tem mais preocupação na sua vida. Porque Jesus te coloca numa redoma e você fica extasiado, impactado. Mas é tudo questão de foco, manter o foco. Porque lembremos, por que Pedro? Porque Pedro, por que Pedro está nessa história? Ou o verdadeiro nome dele é Simão. Pedro, Jesus deu o nome de Pedro porque o dialeto deles, né? Jesus trocou o nome, deu o nome de Pedro, porque na verdade lá está escrito Cefas, C-E-F de Fernanda, A-S, Cefas. Aí traduzido, pedra. Então, Jesus deu o nome de pedra, por quê? Porque Jesus, Pedro seria a pedra fundamental, foi, né? A pedra fundamental, a pedra rocha, né? A pedra forte, para dar sustento ao Evangelho de Jesus, porque Jesus sabia que não ia ficar muito tempo entre nós encarnado, né, vida. E também há muitos relatos que Pedro, tanto é que Pedro é o mais amado entre todos, né? Todos os apóstolos, Pedro é o mais amado entre os católicos, não sei dos evangélicos, mas dos espíritas. Nós amamos ele, por quê? Porque Pedro, ele é a representação de nós. Exatamente nós. Nós aqui não estou dizendo porque eu sou espírita, né? Mas não estou denominando a doutrina espírita, estou dizendo seres humanos de todas as religiões. Pedro era impetuoso, intempestivo, né? Ficava nervoso. Ficava segurando as pessoas, né? Não, deixa o mestre. Se afasta, deixa o mestre descansar um pouco. Ei, vocês os apóstolos, os outros apóstolos, deixa o mestre, para de fazer tanta pergunta. Então ele coordenava, ele deixava o Jesus descansar um pouco, né? Então ele era que nem nós. Ele era... deixava o sentimento tomar conta, assim, que nem nós, com falhas. Mas, depois que ele entendeu essa mensagem, que passou isso aí, que Jesus deu essa cutucada, né? Homem de pouca fé, ele passou a confiar em Deus, confiar em Jesus. E quando ele passou a confiar em Jesus, por Jesus em primeiro lugar, quando a gente bota Jesus em primeiro lugar, quando a gente vai fazer uma coisa, a gente pensa, mas e Jesus? Se Jesus escolhesse isso, será que está certo? Ah, mas vai prejudicar alguém. Então se vai prejudicar alguém, não está certo. Agora se não vai prejudicar ninguém, está certo. E assim vai. Então ele começou assim. E há relatos que a primeira igreja, primeira denominação igreja cristã, católica, como nós vemos hoje, foi na própria casa de Pedro. Que o nome até era a Casa do Caminho. Porque as pessoas passavam por lá, a Casa do Caminho para ir para não sei para onde. Então lá tinha os enfermos iam para lá, os idosos iam para lá, né? Porque as pessoas se desfaziam, né? Porque naquele tempo não tinha aposentadoria, então ficava velho, não podia trabalhar, não tinha força, eram abandonados na rua, nas coisas. Então largavam tudo na casa do Pedro, né?
Dizem que Pedro teve uma força, uma fé tão forte, que só com a presença dele, só em tocar ele, as pessoas já se curavam. E isso acontece com cada pessoa que, quanto mais fé tiver, quanto mais vínculo tiver com a espiritualidade, com Deus, com Jesus, mais dons de cura recebe. A energia vibracional, só a tua presença já traz um alívio, já traz um sorriso, já traz um acalento, uma sensação de acolhimento para o teu semelhante. Imagine Pedro, que era o verdadeiro apóstolo. Então, a pergunta que fica é: onde é que eu botei essa pergunta? Você, eu, já saímos do barco? Ah, tá aqui a pergunta. Obrigado. Separei as fotinhas. Então tá, o que é o vento contrário? São os conflitos conjugais, conflitos da solidão, da enfermidade, das perdas. Isso nos afasta de Jesus quando nós nos entregamos a isso, né? Quando nós começamos a nos entregar às intrigas, às fofocas, às diz-que-me-disse, às conspirações contra as pessoas que têm um cargo acima de nós, que são líderes religiosos, líderes da vida, né? Um pai, uma mãe, um tio, um avô, né? Da vida. Pessoas que têm um cargo acima de nós, e nós começamos a conspiração, nós estamos nos afastando, nós estamos tirando o foco de Jesus, porque nós estamos saindo do leque da aba da proteção de Jesus. E aí, lógico, aquela proteção não estando com nós, facilita para o inimigo se aproximar. E aí são os conflitos conjugais, o medo da solidão, né, que é a depressão, a ansiedade, se achar menos que os outros, né, ter a baixa estima, né, a enfermidade, quando a enfermidade chega, as perdas, né, quando você perde o marido, perde a esposa, perde o filho, um tio, uma avó, um pai que desencarna, morre. Aí você já começa a duvidar de Deus, de Jesus, e aí quanto mais você duvida de Jesus, você tira os olhos dele e você cai. Porque nós estamos, nesse exato momento, caminhando sobre as águas. Nós estamos caminhando sobre as águas, gente. E vocês não se aperceberam, mas estamos. Nós estamos focados em Jesus. Agora, no momento em que nós voltarmos para a vida mundana, voltarmos a sermos ímpios, a sermos fariseus, a sermos escribas, a sermos hipócritas, a sermos falsos, a sermos tudo que é contrário ao amor e à caridade, nós vamos cair. Por enquanto, Jesus está segurando a nossa mão. Mas assim que a gente desvia o foco, desvia o olhar, olha para a tentação, porque a matéria é uma tentação, e tentação bem forte, né? Porque está tudo ali, né? Tudo que nos traz gozo, que nos traz felicidade daquele momento, está na matéria, né? Mulheres bonitas, homens lindos, maravilhosos, com dinheiro, com carro, status social, que é passageiro, gente. O que importa é a afinidade, o que importa
é o gostoso, o prazer de estar junto, o prazer de conversar, de ouvir a pessoa e de ser ouvido, o prazer de, mesmo no silêncio, saber, sentir a presença do outro, da outra. Não tem dinheiro que pague. Essa é a verdadeira felicidade. Porque é esse sentimento de ter conectividade, de ter afinidade, que é o verdadeiro amor. Não o da matéria, que te dá carro, que te dá casa, que te dá mansão, mas não te dá a simplicidade do amor verdadeiro, aquele prazer de estar junto, aquela conversa de horas e horas, que você nem percebe porque é tão prazeroso. Por quê? Porque o amor verdadeiro, porque o amor verdadeiro é esse, é o sentimento, não é os bens materiais. O que acontece das pessoas tá aqui, ó, nos conflitos conjugais? Porque o primeiro contato é pela matéria, é pelo corpo bonito, é pelo rosto lindo, sem defeitos, é pelo que proporciona para a sociedade, né? Mas ali na intimidade, não dá match, não afiniza. Aí passa a euforia da paixão pelo corpo, aí começa a dar os conflitos. Porque daí a maioria não tem coragem de separar, né? Por causa de filhos, por causa de que já compraram um terreno, já compraram uma empresa e tal, né? Tem vínculos associativos. Aí vivem infelizes. E é 90% dos casamentos assim, por causa disso, das más escolhas. Porque não vão por afinidade, vão pelo corpo, vão pelos bens materiais, seja do homem ou da mulher. E não é assim que a vida funciona, gente. Para ser feliz de verdade, para se sentir em paz, para ter harmonia, para ser um casal de exemplo para a família. Porque o dever de um homem e de uma mulher é ser um casal de exemplo para a família, para os filhos, para os netos, para os bisnetos, para os cunhados, para todo mundo. E quando olha, pô, mas como é que esse casal se dá bem? Olha a felicidade, olha a alegria, como é que pode e tal. Aí, mas eu quero isso para mim também. Como é que eles fazem? O que eles fazem? Como é que eles... tá. Eles têm afinidade, eles se gostam verdadeiramente, os olhos brilham e tal, tal. Então, essa é a verdadeira missão e a verdadeira felicidade. Né? Então, aí evita os conflitos conjugais, evita a solidão, evita as enfermidades e evita as perdas. Olha a outra fotinho. Tá, essa eu já falei. Essa frase aqui, ó, ela é muito conhecida no meio da marinha. No meio dos pescadores. Pescadores mesmo. Dos pescadores de hoje em dia. Mar calmo nunca fez um bom marinheiro. Aí como nós trazemos para a nossa vida essa frase. Né? Não vai dar ali por causa que dá. Mas mar calmo nunca fez um bom marinheiro. Porque quando tá tudo certo nessa vida, né? Mesmo que seja uma vida estagnada, não acontece nada, nem de bom, nem de ruim, a pessoa está ali triste, solidão, triste, né? Mas está parado, está estagnado, está calmo. A pessoa não se esforça para mudar, não se esforça para evoluir, para crescer. Então, de vez em quando dá os ventos, vem as ventanias, vem os tormentos, que são as dificuldades, os desafios, as novas provas que a vida impõe. Só que nós, nesse momento, temos que continuar com a nossa fé. Lutar, dar o primeiro passo, procurar realizar, sair daquela confusão, sair daquele desafio que a vida nos apresentou, mas sempre focados, pautados em Jesus. Porque quando nós nos alicerçamos em Jesus, quando nós pedimos orientação para Ele, pedimos conselho para Ele, nós conseguimos sair de qualquer desafio, por mais que pareça difícil. Então, o mar calmo nunca fez bom marinheiro. Então, quanto maior o desafio, com mais fé nós podemos... Deixa eu ver se tem outra foto aqui. Então,
Então a mensagem era essa, não nos alongando muito, vamos fechar os olhos, agradecer a Deus, agradecer a Jesus, agradecer aos mentores, amigos espirituais, por mais um dia, uma leitura dessa passagem que nos traz tantos ensinamentos, né? Mantemos o foco em Jesus, não desviarmos o olhar dele, por mais que tenha atrapalhos na vida, dificuldades, mas sempre pedir a orientação dele, sempre seguir o que ele fazia, o que ele fez e o que ele nos ensina a fazer, que é sempre estar pautados no certo, no correto, ainda que nos doa as pessoas se afastarem de nós, até mesmo a que nós amamos e a que amam nós. Pai, te agradecemos por essa leitura, te agradecemos pelo estudo, pela inspiração, pelos amigos espirituais, pelos anjos da guarda, e agradecemos a Jesus e, como Pai Nosso, damos por encerrado nossa leitura de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre de todo mal. Que assim seja e assim será. E até a próxima. Até amanhã. Obrigado. Fiquem com